Gravando. Bom dia a todos. Então, como é já de praxe aqui no departamento, essa reunião é um momento aí de muita felicidade para a gente, porque o nosso departamento é muito produtivo, né, em pesquisa, e habitualmente a gente é premiado no congresso da SOGESP. Então, Deixa eu só encostar a porta, dá licença, só um minuto, que eu acho que vocês estão ouvindo barulho. Nós estamos num treinamento aqui, tá um barulhão. Espera só um segundo. Desculpem. Então, assim, habitualmente a gente tem aí a alegria de ser premiado no Congresso da SOGESP, tanto na área de ginecologia como na área de obstetrícia. Então, o Congresso da SOGESP, ele premia os 5 melhores trabalhos em ginecologia, os 5 melhores trabalhos em obstetrícia, e uma iniciação científica em cada área. Então, a gente teve a alegria de ter 5 trabalhos premiados aqui com docentes que envolvem docentes do nosso departamento e alunos do nosso departamento. Então, hoje nós vamos ter a apresentação aí desses trabalhos. Então, para isso, a professora Maria Laura vai mediar essa reunião. A professora Maria, ela é coordenadora da pós-graduação. Já vou passar a palavra para ela, que ela também deve estar muito feliz aí com os nossos resultados. Obrigada, Laura. Obrigada, professora Cássia. Bom dia a todos. Realmente, como coordenadora da pós, é uma alegria poder mediar essa reunião e entrar em contato com a apresentação dos trabalhos premiados da SOGESP. Lembrando que, fora esses trabalhos, tivemos muitos trabalhos submetidos e apresentados, então, parabéns a todos os alunos e professores que participaram dessa atividade científica da SOGESP em 2024. Então, vamos começar. A gente vai ter a apresentação dos trabalhos, são 10 minutos para a apresentação de cada trabalho, e acho que a gente pode, para cada um, dar alguns minutos para respostas em seguida da apresentação, porque são temas diferentes. Então, para facilitar a organização, quem quiser, ao longo da apresentação, ir colocando as questões aqui no chat. Em seguida, a gente abre para uma discussão curta, para que a gente possa fazer o mesmo para todos os 5 trabalhos. Então, a gente vai começar com a apresentação dos trabalhos premiados em ginecologia. A ginecologia teve premiação como 1º, 2º e 4º lugar. A gente vai começar com a apresentação do trabalho intitulado Expressão Gênica Associada a Sangramento Vaginal Desfavorável em Mulheres Usuárias do Implante Anticoncepcional Subdérmico de etonogestrel, um estudo prospectivo. Quem vai apresentar é a professora Cássia. Então, professora Cássia, se quiser compartilhar os slides, fique à vontade. Só me fala, Laura, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Sim, já está compartilhada. Veja se está passando, por favor. Ainda, isso, está passando, perfeito. Joia. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aqui apresentando o trabalho da minha aluna de doutorado, Flávia Torelli. A Flávia que apresentou esse trabalho no congresso, mas ela não pôde estar aqui porque ela está apresentando um outro trabalho em outro congresso. Então, esse é um dos resultados da tese dela de doutorado. E se intitula Expressão Gênica Associada ao Sangramento Vaginal Desfavorável em mulheres usuárias do implante anticoncepcional subdérmico de etonogestrel, um estudo prospectivo. Então, nós sabemos que o Implanon, que é o implante contraceptivo, ele é um método contraceptivo com maior eficácia e tem altas taxas de continuidade, aí, taxas superiores a 80% após o 1º ano, mas que um dos problemas desse método contraceptivo está associado aos padrões de sangramento uterino, e esse é o principal motivo de descontinuação. Então, as pacientes, elas tendem a ter sangramentos vaginais aumentados, elas tendem a ter sangramentos vaginais contínuos do tipo spotting, o que faz com que elas abandonem aí o tratamento. Não tem muito um fator preditor de quem vai sangrar e quem não vai sangrar. E também a gente não consegue saber
não tem um tratamento efetivo para esse sangramento, porque a gente não sabe a fisiopatologia do sangramento. A gente só sabe que isso está associado à estabilidade do endométrio. A estabilidade do endométrio, todo o processo de sangramento, envolve uma série de reações em decorrência de processos inflamatórios que envolvem, inclusive, metaloproteinases. Mas, como eu disse, a fisiopatologia do sangramento ainda não está completamente elucidada. Então, o que tem relação com essa instabilidade endometrial são alguns processos de angiogênese, atividade das metalosproteinases e uma resposta imune inflamatória. Na literatura, a gente tem um estudo que mostrou que alguns genes podem ser alterados pelo uso do etonogestrel e que isso poderia contribuir com a angiogênese, inflamação endometrial e também com esse sangramento. Por causa disso, então, a gente realizou esse estudo com o objetivo de associar a presença de sangramento vaginal desfavorável com a expressão de alguns genes selecionados. E esse sangramento desfavorável, ele foi verificado aos 3 e 12 meses, aos 3 meses quando você tem o período de maior sangramento e aos 12 meses quando você já tem um estabelecimento do padrão menstrual. Além disso, como objetivo, a gente teve determinar o valor de expressão gênica que tivesse associado ao sangramento desfavorável. Então, para isso, a gente realizou um estudo de coorte prospectivo no período de maio de 2021 a setembro de 2022, no Ambulatório de Planejamento Familiar da Unicamp. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Foram incluídas mulheres que tinham entre 18 e 45 anos e que tivessem o desejo de usar o Implanon, né, que é o implante contraceptivo que a gente tem disponível no Brasil, e que não tivessem contraindicações ao uso do método. Para critério de exclusão, a gente excluiu mulheres que tinham história de sangramento uterino anormal, mulheres que tinham endometriose, adenomiose, pólipo e mioma, porque isso altera o padrão de sangramento, e que estivessem em uso de métodos hormonais contraceptivos, porque isso também poderia ser um viés para o resultado do sangramento. Como a gente fez para selecionar qual gene nós iríamos utilizar, que é uma infinidade de genes, né? Então, para isso, a gente contou com a ajuda do pessoal da genética, com a professora Ilza e a Raquel, que é uma pós-graduanda da genética, e ela usou essa base de dados que se chama David. Então, nessa base de dados, ela conseguiu ver quais eram os 20 genes mais relevantes que estivessem associados, tanto à resposta imune, que vocês podem ver aqui em verde, quanto ao processo inflamatório, e vejam que alguns genes se repetem, né, que eles têm um papel em mais de um mecanismo, quanto a angiogênese e associados a metaloproteinases. Então, foi assim que a gente chegou nesses 20 genes selecionados. Então, a gente fez uma biópsia de endométrio com uma pipele de Cornier na primeira fase do ciclo menstrual e imediatamente antes de ser inserido um implante. Depois nós inserimos o implante, essa paciente foi orientada a preencher um diário miccional, dessa forma que vocês estão vendo aqui ao lado, por 12 meses ela deveria preencher todo dia. Foi considerado sangramento vaginal qualquer secreção vaginal sanguinolenta que necessitasse do uso de absorventes ou tampão. E spotting foi definido como qualquer secreção que você não precisasse de uma medida de proteção, ou seja, de um absorvente ou de um tampão. A Flávia entrou em contato com essas mulheres a cada 3 meses para saber como estava indo e garantir que estivesse sido preenchidos o calendário menstrual, e fez uma avaliação presencial aos 12 meses de segmento. A amostra ela foi armazenada em nitrogênio líquido, a menos 80 graus até a análise. A extração de RNA foi feita através da cascata de RNA reversa, e para estabelecer a expressão gênica, foram utilizados genes de referência. Então, nós utilizamos esses 3 genes, ACTB, GAPDH e PRDM4, para que esses genes, eles são os genes que estão presentes na maioria da população e têm uma expressão já pré-determinada. Então, como a gente não sabia como era a expressão na população em geral dos outros 20 genes, a gente usou esses genes como referência. E nós consideramos como sangramento favorável as que tivessem fluxo reduzido, ou seja, as que tivessem em amenorreia ou as que tivessem um sangramento infrequente de acordo com os critérios de Belsen, ou seja, menos de 3 episódios de sangramento em 90 dias.
Sangramento desfavorável foi considerado como quando a paciente referia um fluxo aumentado ou imprevisível. Então, ela tinha um sangramento frequente, mais de 5 dias em 90 dias, prolongado, um episódio que durasse mais do que 14 dias, ou irregular, que eram intervalos imprevisíveis. Para análise estatística, as pacientes foram categorizados em sangramento uterino favorável e desfavorável, e foi utilizada uma regressão logística simples e multivariada com stepwise. Nós realizamos curvas de Hock para determinar o ponto de corte de expressão gênica para os genes que tivessem uma tendência de significância. E para isso, a gente não usou o valor de 0,05, a gente usou o valor de 1% ou uma diferença significativa menor do que 0,05. Então, nós inserimos 100 implantes, né? A amostra inicial, ela era composta por 100 mulheres. Nós tivemos 4 perdas de follow-up antes dos 3 meses, o que fez com que a nossa amostra de 3 meses tivesse 96 mulheres. 2 removeram por razões pessoais e 4 tiveram formas de perda de segmento aos 12 meses. Então, a amostra final aos 12 meses foi composta de 90 mulheres. Quando a gente chegou nesse final de 12 meses, 10 mulheres tinham removido o implante por causa de um sangramento desfavorável. Mas essas mulheres, elas foram incluídas na análise, porque como a nossa análise objetivava ver o sangramento desfavorável, elas entraram como sangramento desfavorável, não foram retiradas da amostra. Aqui a gente consegue ver as características basais dessas pacientes. Nós tivemos que 61,5% tiveram um sangramento favorável e 38,5% um sangramento desfavorável. Quando a gente comparou as características dessas pacientes que tinham sangramento favorável e desfavorável, a gente viu que as pacientes eram muito homogêneas, com uma idade média em torno de 27 anos nos 2 grupos, e não tinham diferença com relação à etnia, escolaridade, índice de massa corpórea, paridade média, idade na menarca, tamanho do útero na esterometria, duração do fluxo menstrual ou a duração do ciclo menstrual prévio. A esterometria nós aferimos quando a gente foi realizar a biópsia de endométrio, por isso que a gente tem esse valor também. Vejam, então, que não teve diferença significativa entre os 2 grupos. Quando a gente avaliou a expressão gênica, o que a gente observou foi que com 3 meses, o gene BCL6, BMP6 e CXCL1, eles apresentaram valores significativos aí com relação à expressão no sangramento favorável e desfavorável. E ao realizarmos a curva Hock, a gente observou que para o gene BCL6, um ponto acima de 0,65 tinha uma sensibilidade de 89% em mostrar o sangramento desfavorável. O gene BMP6 maior que 3,4 tinha em torno de 78% de sensibilidade em indicar um sangramento desfavorável. E o gene CXCL1 menor do que 0,158 também tinha uma sensibilidade de 90%. Ao fazer análise bivariada, o que a gente observou foi que mulheres que superexpressavam, overexpressavam o gene BCL6 tinham 6 vezes mais chances de apresentar sangramento uterino desfavorável. As que apresentavam o gene BMP6 tinham 5 vezes mais chances de apresentar sangramento desfavorável. E as que hipoexpressavam o gene CXCL1 tinham em torno de 7 vezes mais chance de apresentarem sangramento uterino desfavorável. Aos 12 meses também não houve diferença em relação às características basais da população, e em 12 meses nós tivemos 55,55% de sangramento favorável e 44,45% de sangramento desfavorável. Quando a gente fez a análise bivariada, o que a gente observou foi uma tendência aí, né, de ter uma expressão maior de CD40 e uma expressão menor de CXCL1 nas pacientes com sangramento desfavorável. E ao fazermos a curva Hock, nós observamos que um ponto de menor do que 0,0675 de CXCL1, então uma expressão diminuída desse gene, estava associada a uma chance maior de ter um sangramento desfavorável em 59%,
e uma expressão de CD40 menor que 1,5 estava associado com uma sensibilidade de 77% de expressão de sangramento, o aumento da expressão, a diminuição da expressão de CD40, desculpem, menor do que 1,5 estava associado a uma sensibilidade de 77,5% de ter sangramento desfavorável. Quando nós fizemos a análise multivariada, o que a gente observou é que apenas o gene CXCL1, ele teve associado a uma chance 5 vezes maior de apresentar um sangramento desfavorável quando ele estava hipoexpresso, com uma expressão menor. Então, com isso, a gente pôde concluir que mulheres com expressão reduzida de CXCL1 tiveram uma probabilidade aproximadamente aí de 7 vezes maior de apresentar sangramento vaginal desfavorável em 3 meses. A expressão mais alta de BXCL6 e BMP6 foi associada com uma probabilidade de 6 e 5,1 vezes maiores de apresentar sangramento vaginal desfavorável também aos 3 meses. Em 12 meses de uso de implante de etonogestrel, mulheres com expressão reduzida de CXCL1 tiveram uma chance aí 5 vezes maior de apresentar sangramento vaginal desfavorável. Muito obrigada. Parabéns, Cássia, parabéns pelo trabalho. Eu estou aqui acompanhando o chat e ainda não tem nenhuma pergunta, então eu vou me adiantar e te fazer uma pergunta. 10 minutos é muito pouco, mas é muito bom ver esses estudos translacionais, né? E o quanto a gente consegue responder perguntas com avaliação molecular também. Então, você enxerga a possibilidade de usar esses achados como um biomarcador para definir, esse o objetivo final, e muito interessante porque isso pode dar a ideia da fisiopatologia que é pouco conhecida, uma vez que esses genes são todos relacionados à inflamação, né? Eu acho que são 2 caminhos, assim. O primeiro caminho é tentar entender, né, a fisiopatologia do sangramento, pensando aí num possível tratamento, né, para esse sangramento. Mas uma das coisas que é bastante importante, realmente é isso, é a capacidade de você conseguir saber quem vai sangrar e quem não vai sangrar. Porque mais ou menos 12% das pacientes que usam implante vão ter um sangramento, um padrão de sangramento aí desfavorável. Então, se a gente conseguisse triar essas pacientes, com certeza isso ia ser benéfico, né? Na SOGESP, eles inclusive perguntaram para a Flávia se não daria para reproduzir esse estudo, em vez de fazendo uma biópsia de endométrio, sei lá, fazendo uma coleta do colo, talvez. Se a gente conseguiria ter amostra de endométrio no colo, de uma forma que a gente conseguisse fazer um teste mais factível do que você precisar de uma biópsia de endométrio. Apesar de eu achar que a biópsia de endométrio com pipele de Cornier não ser uma coisa tão difícil de ser feita. O mais difícil de ser feito é você conseguir uma amostra de endométrio depois que você está usando o implante, né? Porque daí você tem uma atrofia endometrial muito importante e você não consegue uma amostra suficiente aí para endométrio. Então, talvez ter um teste que fosse mais factível, com menos endométrio, talvez seja um caminho aí interessante para percorrer. Agora, com certeza, essas coisas elas só conseguem, né, se desenvolver graças ao conhecimento de outras especialidades, né? Então, sem o apoio da genética, a gente não conseguiria ter chegado nos genes, que são os genes mais importantes aí. Eu nem conhecia essa base de dados, David, aí. E também a gente não conseguiria ter feito o trabalho em si, né? Porque essa extração do RNA e todas essas análises, e até mesmo assim, identificar 3 genes para fazer essa estabilidade da amostra, ver se a amostra era estável, se não era um viés, tudo isso veio do conhecimento do pessoal da genética, da professora Ísia e da Raquel. Então, sem sombra de dúvida, Laura, assim, ser translacional é um caminho aí importante para a gente, só aumenta o nosso conhecimento. Não, muito, muito interessante. E pensar que esse é o conhecimento inicial, mas daí você consegue ver toda a via de ativação e talvez no futuro você consiga identificar uma proteína que seja possível
dosar no sangue periférico, e daí tem possibilidade como biomarcador mais prático, né? A gente tem todas essas amostras guardadas, porque a gente colheu em duplicata, então estão todas congeladas. Então, o segundo passo é fazer a metabolômica disso para conseguir identificar a proteína, né? A única dificuldade que nós estamos tendo de fazer metabolômica, Laura, é conseguir alguém para processar a nossa amostra de metabolômica. Então, tá lá congeladinho e a gente espera conseguir aí fazer essa parte também. Muito bom, parabéns. Então, eu vou abrir para a próxima apresentação. Próxima apresentação. Obrigada, Laura. Obrigada, Cássia. A próxima apresentação foi a premiação de primeiro lugar em ginecologia, então já começo dando os parabéns. Quem vai apresentar é Giovana Volta Jorgenon. Desculpa, Giovana, você me corrija com o seu sobrenome. Jorgenon, é isso mesmo. E o título da apresentação é Complicações relacionadas à frequência de higienização dos pessários vaginais em mulheres com prolapso genital, ensaio clínico randomizado. Então, a tela já está compartilhada, Giovana. Você tem 10 minutos e depois a gente abre para as perguntas. Pode apresentar. Tá. Já tá dando para ver a tela aí? Que aqui não foi. Agora foi. Foi sim. Bom, então, bom dia a todos. Estou muito grata, né, por ter ganhado esse primeiro lugar. É muito importante isso, né, para as pesquisas. E hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Complicações relacionadas à frequência de higienização dos pessários vaginais em mulheres com prolapso genital, um ensaio clínico randomizado. Eu sou a Giovana, sou fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, sou mestre em ciências da saúde na área de fisiopatologia ginecológica pela Unicamp. Bom, então a gente sabe que o prolapso pélvico é uma disfunção pélvica feminina e é definida pela descida desses órgãos pélvicos através do canal vaginal e está fisiopatologicamente relacionado com o enfraquecimento desses tecidos de suporte da região pélvica. Então, o prolapso ele pode ocorrer com a descida dos órgãos que empurram essas paredes vaginais para fora do canal, e eles podem ser denominados como prolapso de parede anterior, posterior ou apical. E quando ocorre a descida do útero nas mulheres esterectomizadas, pode ser denominado como prolapso de cúpula. Esse prolapso, né, então, ele é uma patologia multifatorial e possui estágios de prolapso, né, como os graus 1 e 2, que são considerados graus leves, e o estágio 3 e 4, que são estágios mais avançados do prolapso. Sendo assim, né, uma das alternativas de tratamento para o prolapso é o tratamento conservador, como primeira linha de tratamento, é a utilização dos pessários. Então, os pessários vaginais, eles são aqueles dispositivos que são inseridos no canal vaginal para dar suporte e sustentação para esses órgãos pélvicos que estão prolapsados. Ele é indicado, então, como primeira linha de tratamento, né, dos prolapsos, possuindo boas taxas de satisfação e aceitação, com índices de 70% e 92%. As vantagens oferecidas pelo pessário são a flexibilidade e facilidade de serem manejados, tanto em ambientes ambulatoriais quanto em cuidados primários. Então, diante disso, a gente também sabe que o uso do pessário pode estar associado com o aparecimento de complicações, né, como o aumento do corrimento vaginal, dor, a extrusão do dispositivo, pode também estar associado com a piora desses sintomas urinários, sangramento vaginal, também a presença de vaginose bacteriana e até o surgimento de úlceras nesse canal vaginal devido à compressão que esse pessário causa na parede vaginal, porque leva uma desvascularização local da região, predispondo o aparecimento das úlceras. Mas, apesar de frequente, essas complicações, elas não são consideradas graves para a saúde da mulher, mas caso essas ulcerações forem negligenciadas, elas podem evoluir para casos mais graves, como as fístulas. Então, portanto, né, no entanto, a prevalência desses eventos adversos, dessas complicações, pode estar relacionada com a falta de protocolo na periodicidade da higienização desse pessário. E para identificar o desenvolvimento dessas possíveis complicações que possam surgir devido a esse tratamento com pessário, é necessário que a gente monitore e higienize esses pessários frequentemente.
Mas, por isso... Oh, desculpa. Mas, apesar de existirem muitos estudos que mostram a efetividade e a capacidade de melhorar significativamente a qualidade de vida dessas usuárias de pessário, tem uma escassez de estudos que evidencia a frequência adequada para a retirada e higienização desses pessários. Então, não tem um consenso na literatura a respeito da importância da higienização regular ou do tempo ideal para a higienização dos pessários entre um retorno e outro. Sendo assim, o objetivo geral do nosso estudo foi comparar a prevalência de complicações em mulheres com prolapso de órgão pélvico que usam o pessário vaginal com higiene realizada a cada 3 ou 6 meses. E os objetivos específicos foram avaliar a presença de ulcerações vaginais nas mulheres usuárias de pessário com higienização a cada 3 ou 6 meses, avaliar a presença de sangramento, corrimento vaginal e odor vaginal nas mulheres usuárias de pessário com higienização a cada 3 ou 6 meses, avaliar a presença dos sintomas como prurido, desconforto relacionado ao corrimento e dor vaginal nas mulheres usuárias de pessário com higienização a cada 3 ou 6 meses e comparar os sintomas vaginais, urinários e qualidade de vida em mulheres com higienização do pessário a cada 3 ou 6 meses. A metodologia, então, consistiu em um ensaio clínico randomizado, paralelo, aberto de 1 para 1, e foram incluídas as mulheres com prolapso genital avançado nos estágios 2, 3 ou 4 do POPQ, né, avaliadas pelo POPQ, e aquelas que tivessem o sucesso na retenção desse pessário em anel após 30 dias da inserção. Foram excluídas mulheres que realizassem o autocuidado ou a remoção do anel, mulheres com contraindicação ao uso do estrogênio vaginal e mulheres com baixo cognitivo para responder os questionários. Essas mulheres com prolapsos foram avaliadas como metodologia do nosso estudo. As mulheres com prolapsos foram avaliadas no ambulatório de uroginecologia da Unicamp, inicialmente por um médico da equipe, pelo POPQ, e que indicou a compra do tamanho desse pessário, e após a inserção desse pessário, agendamos um retorno de 30 dias. E com o sucesso da retenção desse dispositivo, a gente convidou essa participante a participar da pesquisa e assinando o TCLE, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, e assim elas foram incluídas. Então, foi aplicada uma ficha de avaliação inicial, sendo entrevistada sobre sua história clínica e história ginecológica, e assim elas foram randomizadas em 2 grupos. O grupo de higienização a cada 3 meses, que foi alocado a 20 mulheres, e o grupo de higienização a cada 6 meses, também com 20 mulheres. Todas essas mulheres foram orientadas quanto aos cuidados do dispositivo, quanto à utilização do estrogênio vaginal 3 vezes na semana, e ela também foi orientada a não realizar o automanejo e foram também acompanhadas por um período de 12 meses. Durante o acompanhamento, foi realizado, então, o exame físico, que consistiu na remoção do dispositivo, na higienização, no exame especular, teste de amina e pH e inserção desse mesmo dispositivo que foi higienizado. Ao ser retirado o pessário, foi realizado, então, né, durante o exame especular, a avaliação da integridade do epitélio vaginal, seguindo os critérios para ulceração como 1, sem anormalidades, 2, eritema epitelial, 3, tecido de granulação, 4, ruptura ou erosão epitelial menor que 1 centímetro e 5, ruptura ou erosão epitelial maior que 1 centímetro. Foi realizado também em todos os acompanhamentos a aplicação desses questionários validados para a língua portuguesa. Então, sobre os sintomas urinários, a gente utilizou o questionário do ICQ-OAB, também utilizamos o ICQ-SF, que é o short form, e também utilizamos o QID, que é um questionário diagnóstico. Para a avaliação dos sintomas vaginais, foi utilizado o ICQ-VS, de sintomas vaginais, e para a qualidade de vida, utilizamos o PICOL, que é um questionário para avaliação da qualidade de vida do prolapso. Para análise estatística, o cálculo amostral não foi possível e foi utilizado, então, uma amostra por conveniência. Para os dados sociodemográficos e características da amostra, foi utilizado a frequência absoluta e percentual para variáveis categóricas e médias e desvio padrão para variáveis numéricas.
Ao comparar as queixas referidas e exames físicos entre os grupos, utilizamos o teste Q-quadrado ou exato de Fisher para variáveis categóricas e o teste de Mann-Whitney para variáveis numéricas. Comparar questionários entre os grupos e entre as avaliações, avaliação inicial, 6 meses e 12 meses, utilizamos o ANOVA, que é a análise de variância de medidas repetidas, seguida do teste de Tukey, que é a comparação intergrupos, e o teste de perfil por contraste, que é a comparação intragrupos. As variáveis sem distribuição normal foram transformadas em rankings e as análises foram realizadas por intenção de tratar. Como resultado, tivemos então 50 mulheres elegíveis. Dessas 50 mulheres, 10 foram excluídas, então 2 pacientes se recusou a participar e 8 não entravam nos critérios de inclusão. Então, elas foram randomizadas, apresentando, então, no grupo 3 meses, 20 mulheres e no grupo 6 meses, 20 mulheres também. Durante os primeiros 6 meses de tratamento, a gente teve uma perda de segmento no grupo 3 meses, por mudança de estado dessa paciente, né, mudou de cidade, e nenhuma paciente no grupo 6 meses. Já ao longo de 1 ano de tratamento, a gente teve 2 perdas de segmento no grupo 3 meses por falecimento dessas pacientes e 2 perdemos por ela optar pela cirurgia. Também no grupo 6 meses perdemos 2 pacientes por cirurgia também. E ao final, todas essas mulheres foram analisadas por intenção de tratar, então 20 mulheres em cada grupo, e analisadas e finalizadas com 1 ano de segmento, apenas 18 mulheres no grupo 6 meses e 15 mulheres no grupo 3 meses. Como características basais dos grupos, os grupos foram semelhantes, então caracterizando um grupo homogêneo, exceto a idade, que foi uma média de 70 anos no grupo 3 meses, 74 anos no grupo 6 meses. No entanto, isso não possui um impacto clínico significativo, né? Então, também não houve diferença nos estágios de prolapso entre os grupos, somente no comprimento total da vagina, na medição pelo POPQ, e que também não impacta clinicamente no desfecho do estudo, pois cada participante recebeu o tamanho adequado do pessário. Em relação às queixas clínicas, após 6 e 12 meses de tratamento, nenhuma paciente do grupo 3 ou 6 meses relatou dor associada ao uso desse dispositivo. Além disso, não houve diferença na queixa de sangramento vaginal, corrimento vaginal, prurido vaginal, e além de queixas de problemas urinários, incontinência fecal e satisfação, independente do tempo de monitoramento, tanto ao longo de 6 meses quanto ao final do tratamento. Então, a gente não teve nenhuma diferença significativa entre os grupos relacionadas a essas queixas clínicas. Em relação ao exame clínico, após 6 meses de acompanhamento, o corrimento vaginal esteve presente em 12 mulheres no grupo 3 meses e 7 mulheres no grupo 6 meses, apresentando, então, uma diferença significativa. Já após 1 ano de tratamento, 14 mulheres no grupo 3 meses e 11 mulheres no grupo 6 meses apresentou corrimento vaginal, porém, ao final desse 1 ano, não teve diferença significativa entre os grupos. Em relação à vaginose bacteriana, avaliadas pelo critério de Anstel, após 6 meses de acompanhamento, uma paciente no grupo 3 meses versus 11 pacientes no grupo 6 meses tiveram diagnóstico de vaginose bacteriana, apresentando uma diferença significativa entre os grupos, assim como ao longo de 1 ano de acompanhamento, apenas uma mulher no grupo 3 meses versus 8 mulheres no grupo 6 meses apresentou vaginose bacteriana também com diferença significativa entre os grupos. Sendo assim, então, a vaginose bacteriana esteve presente no grupo com higienização a cada 6 meses. Já em relação à candidíase, houve uma diferença entre os grupos ao longo de 6 meses de acompanhamento, porém, ao final de 12 meses, somente 2 mulheres em cada grupo apresentou a candidíase. Já no desfecho de lesões
epiteliais, ao final de um ano de segmento, tivemos apenas 4 mulheres de cada grupo apresentando ulcerações, que também não tivemos diferença entre os grupos. 11 mulheres no grupo 3 meses não apresentou alteração epitelial, versus 8 mulheres no grupo 6 meses, que também não apresentou alteração epitelial. Também não houve diferença na presença de alterações epiteliais quando consideradas essas condições, né, de eritema ou tecido de granulação, além de erosões de tamanhos variáveis. Então, também não tivemos diferenças estatísticas na presença de ulceração ou erosão maior ou menor que 1 centímetro nos 2 grupos. Mas apresentando, então, 3 mulheres em cada grupo com erosão menor que 1 centímetro e apenas uma mulher em cada grupo com erosão maior que 1 centímetro durante o acompanhamento de 12 meses. Em relação aos sintomas urinários, observamos que ambos os grupos... em relação aos sintomas urinários, observamos que ambos os grupos melhoraram os sintomas de incontinência urinária, de esforço e bexiga hiperativa, avaliados pelo questionário QID e pelo questionário SIC-SF e SIC-OAB. E, no entanto, o grupo de 6 meses apresentou uma melhora superior dos sintomas de incontinência urinária no questionário QID. Assim como podemos visualizar no gráfico, a melhora entre os tempos de acompanhamento desde a avaliação inicial para 6 meses de acompanhamento e dos 6 meses ao 12 meses de acompanhamento. Podemos observar uma melhora significativa entre esses grupos ao longo do tratamento. E também tivemos uma melhora significativa, né, nos questionários de sintomas vaginais, que utilizamos o ICSIC-VS. Observamos, então, uma melhora em ambos os grupos, tanto nos domínios de sintomas vaginais, quanto de qualidade de vida, desde o início do tratamento com o pessário até 6 meses. E dos 6 meses de acompanhamento até o final de 12 meses, essa melhora se manteve. Então, ela teve uma manutenção desses sintomas, né? Assim como também no questionário de qualidade de vida do prolapso, tivemos também uma melhora em todos os domínios nos primeiros 6 meses de tratamento e até o final, e que o final de 12 meses também se manteve. Observamos, assim, então, a melhora dos sintomas nos domínios do questionário de qualidade de vida do prolapso. A gente percebe a melhora no impacto do prolapso, na limitação de função, na limitação física, limitação social, no impacto do prolapso. Então, a gente observa essa melhora ao longo do tratamento e ao longo do final de um ano, ela se mantém essa melhora, né? Então, a conclusão é que não houve diferença nas taxas de ulceração, corrimento vaginal, queixa de sangramento, odor, coceira vaginal, sintomas vaginais e urinários, e em mulheres com prolapsos usuárias de pessário em anel, com higienização a cada 3 ou 6 meses. A vaginose bacteriana, então, foi mais prevalente no grupo com higienização a cada 6 meses, e o uso do dispositivo teve um efeito positivo na qualidade de vida de mulheres com um prolapso avançado, independente do tempo de higienização. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. É uma tranquilidade apresentar em casa, né? Hoje você estourou completamente seu tempo, chegamos em 16 minutos. Nossa. Mas tudo bem, parabéns, é sempre um privilégio poder apresentar um ensaio clínico. Eu vou te fazer uma pergunta, que é, esse estudo já mudou, ou você acha que vai mudar a assistência dessas mulheres no ambulatório? Eu acredito que sim. Eu acredito que vai mudar, sim. É muito mais seguro a gente fazer um tratamento onde a gente pode colocar ali, né, uns 6 meses a longo prazo, porque isso pode mudar tanto para o sistema de saúde, né, então melhorando os benefícios ali, né, economia e tudo mais, quanto para as mulheres, elas aceitam mais, né, por não ter que ficar ali mexendo naquele canal vaginal o tempo todo, né, tirando o pessário, que é desconfortável para essas pacientes, algumas não gostam, então essas pacientes têm uma idade mais avançada, então já gera um certo desconforto. Então, eu acredito que vai mudar e elas vão aceitar muito melhor o pessário
se a gente fizesse a higienização a cada 6 meses, com um tempo mais prolongado ali do tratamento, né? Então, acredito que sim, que vai ser bem interessante se isso melhorar todo o nosso sistema de tratamento, né? Obrigada, Giovana. Então, vamos para o último trabalho da ginecologia, premiação 4º lugar. Letícia Martinelli, pode ir entrando e se aprontando, compartilhando a tela. Esse trabalho é a comparação da eletroestimulação do nervo tibial unilateral versus bilateral em mulheres com síndrome da bexiga hiperativa, também um ensaio clínico randomizado. Professora, vocês estão vendo minha aula? A gente está vendo, mas eu estou vendo na versão que eu já enxergo o segundo slide, sabe? Deixa eu ver como. Talvez você possa compartilhar como esse livrinho. Tá vendo que tem abaixo? Do lado da apresentação. Sim. Se você compartilhar dessa maneira, provavelmente vai dar certo. Vamos ver se vai. Eita, tá indo? Foi? Não. Só um minuto. Será que é porque eu estou utilizando 2 telas? Espera lá, só um minuto. Continua em 2? Continua em 2. Olê, põe para compartilhar, de vez tela cheia, coloca uma janela. Sim, só um minuto. Coloca, só a janela que você vai apresentar. Muito obrigada, Giovana, pela ajuda. Agora deu certo, Letícia. Só um minutinho, deixa eu... Vamos ver se ele passa. É isso. Saiu? Saiu. Só um minutinho, gente. Acho que agora vai. Lembrando que você tem seus 10 minutinhos. Me desculpa. Não, depois que você começar. Tá bom. Claro. Vamos ver se agora vai. Continua da mesma forma? Agora só não está no modo apresentação. Professora, não sei o que está acontecendo aqui, só um minuto. Letícia, vamos tentar mais uma vez? Senão eu vou passar para as apresentações da obstetrícia e aí a gente toma. Sim, sem problemas. Letícia, tenta o livrinho. Eu também acho que o livrinho é uma boa opção. Deixa só um minuto. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Deu certo agora? Deu. Então, bom dia a todos. Me chamo Letícia Martinelli, sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, mestre em ciências da saúde na área de fisiopatologia ginecológica pela Unicamp e docente da Universidade de São Francisco, do campus Bragança Paulista. Hoje irei apresentar o meu trabalho intitulado Eletroestimulação do nervo tibial unilateral versus bilateral em mulheres com síndrome da bexiga hiperativa. Bom, a síndrome da bexiga hiperativa ela é uma condição clínica caracterizada pela presença de síndrome de urgência miccional com ou sem incontinência urinária de urgência associada, acompanhada pelo aumento da frequência urinária e noctúria na ausência de infecção do trato urinário. A síndrome da bexiga hiperativa, ela apresenta na literatura uma alta prevalência, predominando em mulheres acima de 40 anos. E a American Urological Association, ela delineou algumas opções de tratamento para orientar nas intervenções em relação a essas queixas, sendo elas divididas em terapia comportamental, com o objetivo de melhorar a sintomatologia a partir dos hábitos de vida diária, parte farmacológica voltada para a prescrição de antimuscarínicos e beta-3 adrenérgicos, a eletroestimulação transcutânea voltada para a neuromodulação nervosa a partir da aplicação da corrente TENS e a linha cirúrgica voltada para casos refratários, normalmente realizando a cirurgia de cistoplastia de aumento ou de desvio urinário. O nosso estudo ele vai apresentar a eletroestimulação, que é uma linha de tratamento conservadora muito utilizada pelos fisioterapeutas,
A eletroestimulação transcutânea, ela é o recurso da eletroterapia que ela vai provocar uma neuromodulação nervosa por meio da aplicação da corrente TENS. A corrente TENS, ela é uma corrente pulsada, bifásica, assimétrica, balanceada de tensão constante, que tem como objetivo estimular duas vias importantes do nosso organismo, sendo elas as neurofisiológicas e as bioquímicas, através de regiões específicas, como, por exemplo, a região periférica do nervo tibial. O nervo tibial, ele é um nervo motor sensitivo periférico misto, localizado nas raízes espinhais de L4 e S3, que são as mesmas raízes espinhais do nervo pélvico, responsável aí pela contração da musculatura detrusora, e ele também é responsável pelo controle sensorial e motor, tanto da bexiga quanto dos esfíncteres e do assoalho pélvico. Dessa forma, na literatura não existe um consenso em relação à aplicação dessa corrente TENS na região do nervo tibial, tanto de forma unilateral quanto de forma bilateral para o tratamento específico da síndrome da bexiga hiperativa. Sendo assim, o nosso estudo ele se faz importante visando a importância da aplicação bilateral, tendo em vista que a nossa pelve ela é inervada assimetricamente e com essa aplicação bilateral, talvez pudéssemos sugerir uma maior ativação no número das vias sensoriais aferentes e um efeito terapêutico melhorado e duradouro dessa corrente em relação à síndrome da bexiga hiperativa. Como objetivo geral, o nosso estudo ele quis comparar a eficácia da aplicação da TENS no nervo tibial unilateral e bilateral em mulheres com sintomas urinários relacionados à síndrome da bexiga hiperativa. E como objetivos específicos, quisemos comparar os sintomas urinários antes e após o tratamento com a TENS transcutânea no nervo tibial, tanto de forma unilateral quanto bilateral, comparar a qualidade de vida da aplicação dessa intervenção, tanto unilateral quanto bilateral, comparar os sintomas de ansiedade, depressão e estresse antes e após o tratamento com a TENS, também no nervo tibial unilateral e bilateral, e comparar a qualidade do sono antes e após o tratamento com a TENS transcutânea no nervo tibial unilateral e bilateral. O desenho do nosso estudo ele se traduz como um ensaio clínico randomizado, controlado, paralelo e duplo cego, que traz como critério de inclusão mulheres com 18 anos completos ou mais, diagnosticadas com síndrome da bexiga hiperativa ou incontinência urinária mista com predomínio de urgência e que soubessem ler e escrever. E como critério de exclusão, elas não poderiam apresentar problemas neurológicos, gravidez, cistite intersticial ou infecção do trato urinário, prolapso maiores do que grau 2, tratamento prévio para síndrome da bexiga hiperativa, estar em uso de medicamento, fazendo terapia de reposição hormonal, que apresentasse antecedente de câncer ginecológico, marca-passo cardíaco, implante metálico nas pernas, diabetes descompensada, perda de sensibilidade periférica na região onde seriam aplicados eletrodos, lesões cutâneas nessa mesma região e tratamento de radioterapia ou bracterapia pélvica. Dessa forma, foram elegíveis para o nosso estudo 100 mulheres, sendo que 65 foram excluídas porque optaram por não participar e também por dificuldade de transporte, sendo randomizadas e alocadas 35 mulheres no grupo unilateral com 17 participantes e no grupo bilateral com 18 participantes. Ambos os grupos eles foram abordados e aplicados questionários validados com dados sociodemográficos e também passaram por um exame físico de avaliação da sensibilidade periférica. Ambos os grupos eles receberam a intervenção durante 12 sessões, 2 vezes por semana, durante 30 minutos. Foram reavaliadas e reaplicados os questionários após as 12 sessões, num acompanhamento de 30 dias após essa finalização. Então, a intervenção ela contou com a aplicação da TENS, utilizando o aparelho do Alpex 961 da Quark, no programa da 5, que está relacionado com a TENS convencional. Foi utilizada inicialmente uma frequência de 1 Hz para a localização do ponto motor, que seria onde seria aplicado o eletrodo na região do nervo tibial. E após a localização exata do nervo tibial, essa frequência ela seria restabelecida, né, e mudada para uma frequência terapêutica de 10 Hz. Os demais parâmetros seriam utilizados uma duração de pulso de 200 microsegundos, e a intensidade, ela seria aumentada até o limiar sensitivo da paciente. A intervenção, ela teve uma duração de 30 minutos, uma frequência de 12 sessões 2 vezes por semana, e o posicionamento da paciente era sentada com as pernas estendidas sobre uma cadeira.
O posicionamento dos eletrodos, eles variavam. O primeiro eletrodo, ele era considerado eletrodo fixo, onde ele era posicionado e fixado aproximadamente 1 centímetro abaixo e posterior ao maléolo medial. E o segundo eletrodo, ele era considerável móvel, que era o eletrodo que iria identificar a região do nervo tibial. Ele foi posicionado 10 centímetros acima do primeiro eletrodo no trajeto do nervo tibial. O grupo tibial unilateral, ele recebeu a aplicação dos eletrodos em ambas as pernas, porém só a perna esquerda ela recebeu a corrente. Enquanto no grupo bilateral, ambas as pernas elas também receberam a aplicação dos eletrodos e ambas as pernas receberam as correntes. Então, como foi realizada essa aplicabilidade? Conforme o equipamento ele foi, programado para os dados relatados até então, conforme eu ia aumentando a intensidade, com o eletrodo móvel eu ia mexendo ele para encontrar a localização do ponto motor, e eu tinha certeza que eu encontrei o nervo tibial quando o pé ou o hálux ele demonstrasse essa fibrilação, esse movimento, que vocês estão conseguindo ver no vídeo. Quando encontrasse a fibrilação, parava o equipamento e colocava a frequência terapêutica para a realização aí da corrente como tratamento para a síndrome da bexiga hiperativa. Para análise estatística, o cálculo amostral ele foi uma amostra por conveniência, por não existir estudos na literatura que auxiliem a gente a realizar esse cálculo amostral. Para dados sociodemográficos e característica da amostra, as variáveis categóricas elas foram analisadas através da frequência absoluta e do percentual, as variáveis numéricas através da média, desvio padrão e mediana. Para comparar as queixas referidas, o exame físico entre grupos, as variáveis categóricas elas foram analisadas a partir dos testes Q quadrado e exato de Fisher, e as variáveis numéricas a partir do teste de Mann-Whitney. Para comparar os questionários entre os grupos e entre as avaliações inicial, final e o segmento de um mês, foi utilizado a ANOVA para uma avaliação dos grupos entre os diversos tempos por intenção de tratar. E o valor significativo adotado foi de P menor do que 0,05. Caracterizando, então, os casos randomizados, foi possível identificar que ambos os grupos eles apresentaram homogeneidade nas características relacionadas aos dados sociodemográficos, onde a média da idade ela foi de 53 anos em ambos os grupos, a etnia predominantemente foi branca, estado civil com parceiro, e em relação às comorbidades, comorbidades de base, as participantes, elas em sua maioria não apresentaram diabetes nem hipertensão arterial e eram menopausadas. Em relação aos domínios relacionados aos sintomas urinários analisados pelo diário miccional, tanto o grupo unilateral quanto o grupo de aplicação bilateral apresentaram resultados similares. O mesmo pode ser observado em relação ao questionário QUID, que também avalia os sintomas urinários. Porém, quando avaliado o domínio relacionado à incontinência urinária de esforço, o grupo bilateral ele apresentou um score maior, apresentando piora nesses sintomas. Ao avaliar ainda os sintomas urinários relacionados especificamente à síndrome da bexiga hiperativa, através do questionário SIC-SF e SIC-OAB, ambos os grupos demonstraram também similaridade nos resultados, e o mesmo pode ser observado quando avaliado a qualidade de vida pelo ICOL, os aspectos psicoemocionais pelo DES-21 e a qualidade do sono pelo questionário PROPS. A partir de então, eu irei apresentar alguns gráficos que eles irão se repetir em suas formas. Iniciando pelo primeiro gráfico, ele apresenta no eixo X para a gente uma perspectiva temporal dos 3 momentos de avaliação. Inicial, final após as 12 sessões e 1 mês após as 12 sessões de intervenção, onde o grupo unilateral ele pode ser identificado pela cor preta e o grupo bilateral pela cor vermelha. O primeiro gráfico ele está sendo relacionado à média de incontinência urinária de urgência relacionado à avaliação do diário miccional. Nesse primeiro gráfico, pode-se observar que tanto o grupo unilateral quanto o grupo bilateral, eles apresentam redução ao final das 12 sessões de intervenção estatisticamente significativa entre si. E que, ao analisarmos o período de 1 mês de segmento após as 12 sessões,
ambos os grupos eles mantiveram essa melhora sem diferença entre si. O mesmo comportamento ele acontece no segundo gráfico relacionado à média de urgência urinária, relacionado com o diário miccional também, onde podemos observar. Quando analisamos o gráfico relacionado à média de noctúria, este comportamento ele é o mesmo dos dois gráficos anteriores apresentados. Tanto o grupo unilateral quanto bilateral, eles apresentaram melhora da noctúria durante o período de intervenção após as 12 sessões, e também eles mantiveram essa melhora um mês após a finalização da intervenção. Quando avaliado o segundo gráfico relacionado à média de frequência urinária, ambos os grupos apresentaram redução da frequência urinária durante a intervenção, as 12 sessões de intervenção, sem diferença estatisticamente significativa entre si, e ambos os grupos também demonstraram que essa melhora ela se manteve num segmento de um mês. Ao analisarmos a média de intervalo miccional, pode observar que em ambos os grupos o intervalo miccional ele aumentou, né? E que essa melhora ela também se manteve um mês após a finalização da intervenção em ambos os grupos sem diferença significativa. Quando avaliados os sintomas urinários voltados para a síndrome da bexiga hiperativa pelo questionário QID, que está relacionado com o primeiro gráfico, ambos os grupos também demonstraram redução significativa dos sintomas relacionados à síndrome da bexiga hiperativa após o final das 12 sessões de intervenção, e ambos os grupos também demonstraram que essa melhora ela se manteve um mês após a finalização da intervenção. Esse mesmo comportamento ele pode ser observado no segundo gráfico relacionado ao questionário ICQ-OAB. Ao avaliarmos a qualidade de vida analisada pelo questionário ICOL, ambos os grupos eles apresentaram melhora da qualidade de vida ao final da intervenção e também ambos os grupos mantiveram essa melhora após um mês de intervenção. Quando avaliada a ansiedade pelo questionário 10, que está relacionado a esse primeiro grupo, podemos identificar que o grupo bilateral ele apresentou tendência à melhora relacionada à ansiedade quando comparado ao grupo unilateral ao final das 12 sessões de intervenção, mas que não houve manutenção desses sintomas no acompanhamento de um mês para ambos os grupos. E ao analisarmos a qualidade do sono pelo questionário PROMIS, foi possível identificar que o grupo bilateral ele também demonstrou uma tendência de melhora quando comparado ao grupo unilateral ao final das 12 sessões de intervenção, podendo ser demonstrado no gráfico que durante o segmento de um mês, ambos os grupos também mantiveram as melhoras apresentadas após a finalização. Dessa forma, podemos concluir que a TENS aplicada na região do nervo tibial, tanto de forma unilateral quanto de forma bilateral em mulheres com síndrome da bexiga hiperativa, foi igualmente efetivo, apresentando melhoras significativas nos sintomas tanto de armazenamento vesical quanto de incontinência urinária relacionada à urgência, além de melhorar a qualidade do sono, a qualidade de vida, a ansiedade e o sono. Muito obrigada. Parabéns, Letícia, obrigada pela apresentação. Também estourou um pouquinho o seu tempo. Eu estou olhando aqui o chat, a gente não tem pergunta, então também vou te fazer uma pergunta semelhante, que é como está na rotina assistencial o uso do TENS e se você enxerga que os resultados mudam a assistência. Então, existe vantagem de fazer unilateral? Seria essa a proposta? Professora Maria Laura, eu vejo que na questão assistencial, a utilização do TENS, ela está sendo muito importante, principalmente para o tratamento da síndrome da bexiga hiperativa, né, por ela tratar esses sintomas irritativos que essa queixa ela traz para os pacientes. Então, é uma questão voltada para um tratamento conservador. Então, ela está trazendo bastante resultados significativos para a gente na questão assistencial. O meu estudo, quando ele foi comparar a aplicação unilateral e bilateral, a gente sabia que na literatura só tinha aplicação unilateral e ela tinha ótimos resultados para o tratamento da síndrome da bexiga hiperativa.
E o meu trabalho, ele demonstra, né, que tanto a aplicação unilateral quanto a aplicação bilateral, elas são igualmente eficazes. Então, no serviço, se a gente for utilizar tanto a uni quanto a bilateral, a gente vai ter resultados positivos para o tratamento da síndrome da bexiga hiperativa, mas pensando em relação a gasto de material, a gasto de tempo, a manutenção do equipamento, então acaba compensando a gente continuar com a aplicação unilateral por ambas demonstrarem a mesma efetividade. Mas ela é muito bem aceita na questão ambulatorial, sim. Muito obrigada, Letícia. Obrigada. Então, vamos partir para a fase final das apresentações, agora transicionando para a obstetrícia. O professor Rodolfo Pacanhella, que é docente aqui da obstetrícia, vai apresentar 2 trabalhos. Os 2 trabalhos foram feitos em parceria com a Escola Paulista de Medicina. Rodolfo, me corrija se eu estiver enganada, mas os dados são análises secundárias de um estudo coordenado pelo professor Rodolfo, também um ensaio clínico. Rodolfo, fique à vontade para me dizer qual dos 2 trabalhos você pretende apresentar primeiro e, claro, você vai se beneficiar da metodologia ser um pouco a mesma, então também diga se você quer apresentar os 2 e depois a gente abre para perguntas ou se a gente faz um de cada vez. Muito obrigado, professora Maria Laura. Como eles são 2 análises secundárias de um estudo único, eu vou apresentar eles na sequência e aí a gente pode abrir depois para conversa, pode ser? Combinado. Então, a gente apresentou no congresso 2 análises secundárias desse que foi o estudo P5. O estudo P5 foi um estudo que visava reduzir a prematuridade por utilizar uma intervenção que é o uso do pessário cervical, diferente do pessário vaginal, que tinha como objetivo, então, a gente comparou o uso do pessário cervical mais a progesterona com apenas o uso da progesterona nas pacientes com alto risco para trabalho de parto pré-termo, identificadas a partir da medida de colo. Então, aquelas mulheres que tinham colo curto, a gente randomizava. Foi um estudo, um ensaio clínico multicêntrico, em que a gente teve 17 a 18, assim, no início eram 18, mas ficaram 17, ao final, unidades de referência no Brasil todo, distribuídos dessa maneira. E a gente, então, nas mulheres que tinham entre 18 e 23 semanas de gestação, a gente rastreava o tamanho do colo. Naquelas que tinham um colo menor ou igual a 30 milímetros, a gente oferecia 2 tipos de tratamento. A progesterona apenas, que é uma intervenção medicamentosa, é um hormônio que reduz a contratilidade uterina e tinha, até aquele momento, mostrava benefício claro na redução da prematuridade nas pacientes com colo encurtado. E a gente comparava com o grupo que usava a progesterona mais o pessário cervical, que é uma estratégia mecânica de oclusão do colo do útero, de maneira que aquelas mulheres que tinham, então, um encurtamento do colo, uma redução do tamanho do colo, com o uso do pessário, poderiam ter, além de uma ação, um efeito bioquímico da progesterona, poderiam ter um efeito mecânico com a oclusão do orifício externo do colo. Então, assim, aquelas pacientes que tinham um colo maior que 30, a gente acompanhava ao longo da gestação e verificamos o desfecho dessas mulheres, ou o tipo de nascimento, a idade gestacional ao nascimento. Nas mulheres randomizadas, a gente, além da idade gestacional ao nascimento, a gente teve como objetivo, como desfecho principal, desfecho primário, a
presença de bebês saudáveis, ou seja, um desfecho neonatal composto, qualquer patologia que o bebê pudesse desenvolver, patologia grave, o bebê pudesse desenvolver nas primeiras 10 semanas após o nascimento, era computado como um evento negativo. E, portanto, a gente avaliou o nascimento de bebês saudáveis como desfecho principal. E o desfecho secundário era o nascimento com idades gestacionais abaixo de 34 semanas, abaixo de 37 semanas, abaixo de 34, abaixo de 28 semanas. E, então, esse estudo foi publicado com os objetivos iniciais, e a gente está explorando um pouco os dados e vendo quais são as populações em que a intervenção funciona melhor. Um dos estudos que a gente fez, que a gente apresentou na SOGESP, que ficou em terceiro lugar, foi um estudo que avalia quais as variáveis que podem ser utilizadas como preditoras de parto pré-termo. Em outras palavras, dentre as variáveis que a gente utilizou, qual grupo de variáveis pode identificar com mais clareza as mulheres que entrariam em trabalho de parto? Para isso, a gente identificou nas mulheres algumas condições específicas, algumas variáveis específicas, como possíveis preditoras associadas à prematuridade, e como a gente tinha um volume de pacientes muito grande, isso nos permitiu fazer uma análise mais adequada dessas variáveis associadas ao risco de parto prematuro. E como objetivo, a gente queria identificar quais eram as variáveis que mais se associavam ao parto prematuro abaixo de 34 semanas, especialmente naquela paciente que tinha prematuridade prévia, ou seja, aquela paciente que já tinha um fator de risco importante, que é a prematuridade numa gestação anterior, como que elas, então, quais fatores que a gente poderiam ajudar a gente a entender o risco de prematuridade. Para isso, a gente fez uma análise pós-hoc desse estudo, em que de 6.535 gestações rastreadas num primeiro momento, a gente identificou 479 que tinham prematuridade prévia. Dessas pacientes, então, com prematuridade prévia, todas elas receberam, foram triadas por um ultrassom de colo, então tinha medida de colo, e nessas pacientes, então, a gente usou uma regressão logística e para identificar os fatores associados à prematuridade da gestação atual, e desenvolvemos uma análise de desempenho dessa regressão logística como preditora de parto pré-termo. As variáveis que a gente utilizou na regressão logística para tentar identificar se havia alguma que se destacava mais para a predição do parto pré-termo foram variáveis demográficas, relacionadas à história obstétrica, às doenças associadas durante a gestação atual e características da medida do colo. Então, todas essas características entraram na análise para a gente identificar quais estariam mais associadas ao desenvolvimento de um parto pré-termo atual. E, portanto, como com resultados, a gente identificou que, diante de todas essas variáveis, possuir ensino superior, ter realizado uma conização, ter tido uma história de baixo peso do recém-nascido anterior, ter tido um ou mais abortos anteriores nas gestações pregressas, ter uma gestação gemelar e ter um colo com afunilamento na gravidez atual foram os principais preditores de um parto pré-termo nesse grupo de gestantes. Então, se a gente pega uma gestante que tem uma história de prematuridade e qualquer uma dessas condições, a chance de nascimento prematuro na gestação atual é muito maior. Muito maior, especialmente nos casos de gemelaridade, afunilamento, conização, sendo um pouco maior nos casos de história de aborto. Quando a gente pega todos esses fatores para tentar identificar esse grupo de mulheres, ou seja, aquelas que a gente consegue identificar com
essas variáveis, a gente consegue ter uma acurácia de 70% na identificação do nascimento prematuro atual. Ou seja, a gente consegue predizer em 70% quem vai nascer prematuro nessa gestação atual. Isso à custa de sensibilidade e não de especificidade. Comparando com a literatura, o que se tem hoje é que, utilizando condições características maternas, avaliação cervical e história obstétrica, esse estudo de 2008 traz uma capacidade de predição de 55%. No nosso estudo, a gente chega com uma acurácia de 70%, mas com uma sensibilidade de 87% para identificar esse grupo de pacientes. Como conclusões do estudo, que a gente chega aqui, o rastreio proativo dos fatores de risco, especialmente num grupo de alto risco para prematuridade, pode ajudar a melhorar a taxa de detecção da prematuridade recorrente. E isso é uma oportunidade para a criação de uma estratégia de clusterização, de identificar esse grupo que pode se beneficiar de intervenções mais diferentes para a redução da prematuridade. Um outro estudo, uma outra análise secundária que a gente fez do estudo P5 foi utilizando também um grupo específico de mulheres. A gente avaliou o risco de parto pré-termo em gestação com parto pré-termo anterior, colo curto e randomizados para pessário e progesterona associada à progesterona vaginal versus a progesterona isolada. Isso quer dizer o seguinte: a gente pegou os pacientes que tinham prematuridade anterior, que foram randomizadas para pessário ou progesterona e avaliou se houve uma melhor ação do tratamento nesse grupo de pacientes. Esse estudo ficou em segundo lugar na área de obstetrícia, e o que embasa a gente pensar nisso é que existem alguns dados na literatura que mostram que a história de prematuridade não é um fator de risco tão sensível à intervenção de prevenção, como, por exemplo, a progesterona, quando a gente compara isso com a medida de colo. Esse estudo, que foi uma meta-análise de participante individual, ele mostrou que, mesmo com as pacientes que tinham história de prematuridade, a progesterona, ela reduziu a prematuridade apenas nas mulheres com colo curto, e não nas pacientes com colo longo. Ou seja, independente da história de prematuridade, o colo é que definia o efeito do tratamento da progesterona. Mas será que isso funciona do mesmo jeito que a gente usa o pessário e compara o pessário com a progesterona isolada? Então, o objetivo foi avaliar o risco de parto pré-termo em um subgrupo de gestantes com parto pré-termo espontâneo anterior e colo curto, medidos a ultrassom, que foram randomizadas para progesterona e pessário versus a progesterona isolada. Então, de 936 pacientes randomizadas, a gente selecionou apenas aquele grupo de mulheres que tinham prematuridade anterior. Aquelas que tinham colo menor que 30 milímetros foram 155, e aquelas que tinham colo menor que 25 foram de 88 milímetros. A gente avaliou, então, o risco de parto pré-termo, comparando os dois grupos de intervenção, com idade gestacional de 28, 32, 34 e 37 semanas. Quando a gente pega as pacientes com colo menor que 30, que foram 155, não houve diferença entre os grupos de intervenção com pessário e progesterona versus apenas a progesterona, e apenas com o uso de álcool sendo mais prevalente nas pacientes que usaram pessário e progesterona. Então, quando a gente olha as pacientes com colo abaixo de 25 milímetros, que com história de prematuridade anterior, que foram 88 pacientes, a gente avalia que nas pacientes que usaram progesterona, a gente teve 9% de nascimento prematuro, e nas pacientes que usaram pessário e progesterona, 9,5% de parto prematuro.
e mostrando que não há uma diferença no tratamento entre esses dois grupos, e nenhuma recorte de idade gestacional ao nascimento, mostrando que história de parto prematuro anterior não modifica o efeito da intervenção, ou seja, a intervenção não é mais eficiente nesse grupo de pacientes, muito pelo contrário, ela perde a eficácia que ela demonstrou no grupo geral. Quando a gente olha aqui uma curva de sobrevida, ela mostra exatamente essa mesma coisa. E quando a gente olha para paciente com colo abaixo de 30 milímetros, em que a gente usou 155 pacientes nessa análise, paciente com colo abaixo de 30 milímetros e história de prematuridade, isso também se demonstrou da mesma maneira. Não houve diferença na prematuridade entre os grupos, mostrando, então, que a prematuridade, o pessário e a progesterona, eles funcionam essencialmente nas pacientes sem história de prematuridade, ou seja, nos pacientes com colo curto, mas sem história de prematuridade. Então, isso quer dizer que em gestantes com prematuridade anterior e colo curto, seja qualquer linha de corte que a gente utilize, a gente deve, quando a gente fez o tratamento comparado a progesterona com pessário versus apenas a progesterona, isso não reduziu a prematuridade entre 28, 32, 34 ou 37 semanas. Então, esse é mais um resultado secundário de um estudo, que foi um estudo grande, como eu mostrei para vocês, que teve aí entre outros produtos, sim, foram 4 mestrados, 3 doutorados, foram 16 artigos e 6 prêmios em congressos, mostrando que esse estudo multicêntrico que envolveu toda a rede de estudos em saúde perinatal, que foi iniciado pelo professor Secati, tem mostrado resultados e tem colocado a obstetrícia brasileira, numa situação de relevância em termos de publicação mundial. Muito obrigado, professora Laura. Obrigada, Rodolfo. Parabéns, ficou muito boa a apresentação inicial com a metodologia e depois os 2 resultados. Acho que são análises interessantes, porque respondem perguntas específicas que continuam ainda gerando muita dúvida na prática clínica. Mais uma vez eu abro para as perguntas, está todo mundo quieto, como se a gente tivesse esquecido do formato online. Brito, muito bem. Brito, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Não, na verdade, eu nem ia fazer muito as perguntas, era mais um comentário. Eu acho que a gente tem umas peculiaridades, né, da questão lógico, além do trabalho ser muito bem preparado, desenhado, a SUGESP realmente tem esse enfoque em estudos clínicos, e eu acho que realmente, para responder perguntas que a gente precisa para evidência científica, esse é o melhor modelo. E falando um pouco especificamente da uroginecologia, né, eu estava comentando isso no grupo da Sociedade Brasileira de Uroginecologia. A uroginecologia é uma área de atuação ainda não reconhecida, né, pela FEBRASGO, assim como a ginecologia oncológica. E todo ano sempre tem as 2 instituições que mais fazem produção nessa área, são a Unicamp e a Escola Paulista de Medicina. E a gente se pergunta, com tanta ciência sendo produzida, por que a gente ainda não conseguiu, né, avançar nessa questão. Mas realmente virou realmente algo esperado, vamos dizer assim, essas premiações. E parabenizar o Rodolfo. Eu acho que o P5, se eu não me engano, Rodolfo me corrija, acho que já tem umas 4 premiações, ou 5 do estudo. É um estudo Foram realmente 6. com bastante desdobramento. Então, assim, o que frutificou desse estudo é realmente algo impressionante. Acho que era só isso mesmo. Obrigado, Luiz. Eu concordo com você. Eu acho que e esse é algo que a gente tem que investir aqui no departamento. Estudos que respondam a perguntas clínicas são fundamentais para a gente avançar na prática. E ensaios clínicos são os mais valorizados dentro dos concursos aí
de premiação dos congressos, e então a gente tem levado alguma vantagem nesse sentido. Muito bom. Obrigada pelo comentário, Brito e Rodolfo, sem dúvida, e que a gente possa divulgar cada vez mais os trabalhos da Unicamp, da tocoginecologia, e liderar com estudos grandes, multicêntricos, financiados, que isso sirva de estímulo para os alunos, visando cada vez mais colaboração e estudos de qualidade. Eu vou, então, finalizar a reunião de hoje. Carol, te pergunto se você quer projetar ou já tem para projeção a reunião da semana que vem, ou se a gente encerra e envia posteriormente por e-mail. Acho que não. Então, eu finalizo, agradeço a todos. A gente fez no formato online para, dessa vez, valorizar a participação dos alunos, e fica aqui a minha crítica, que os alunos não médicos não podem, nos últimos anos, apresentar os seus trabalhos no congresso da SOGESP e da FEBRASGO. Eu acho que fica a responsabilidade para os professores que estão aqui, para que a gente lute por uma mudança, porque a gente briga para ter uma pós-graduação e uma atividade assistencial cada vez mais multiprofissional. Não é justo que na hora de apresentação do trabalho e de valorização do que foi produzido, os alunos responsáveis não possam apresentar. Então, meninas, eu fico feliz que vocês tenham conseguido apresentar na reunião do departamento. É uma prioridade colocar os alunos para apresentação aqui, e fica o nosso compromisso de tentar, de alguma forma, de alguma forma, brigar por essa mudança também. Cássia, fica à vontade para finalizar. Eu vi que a professora Cássia entrou, não sei se ela entrou e saiu. Ela caiu. Ela caiu, professora. Então, tá bom, eu tenho certeza que a Cássia concorda comigo nisso, né? A Cássia está envolvida em todos esses trabalhos premiados. Então, eu termino dando os parabéns novamente a todos os contemplados, e bom final de semana a todos. Tudo bem. E até a próxima reunião. Carol, quer passar alguma outra informação? Não. Obrigada, professora. Então, tá bom. Bom dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Obrigada.